Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar desenhando alguns guerreiros enquanto eu converso com vocês. O que a gente faz quando a gente simplesmente não tem ideia para desenhar? Porque acontece às vezes e eu entendo muito bem e eu quero estar falando com vocês hoje aqui sobre esse assunto. Então, se você gosta de desenho, caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal e deixa seu joinha também, porque ele é muito importante, galera. Agora sim, bora lá pro Photoshop. E bom, pessoal, estamos aqui no nosso Photoshop de lei já, pra gente fazer os nossos estudinhos diários, e hoje eu quis desenhar alguns guerreiros, e como eu tinha dito pra vocês lá no começo do vídeo, eu também quero estar conversando com vocês sobre alguns assuntos que vêm na minha cabeça agora que a gente tá fazendo vídeos todos os dias. Eu tô querendo também trazer alguns temas que não sejam especificamente sobre o desenho que a gente tá fazendo, apesar de que eu vou estar conversando com vocês sobre essas nossas artes de hoje. Eu também quero conversar com algumas coisas meio que na tangente, sabe? E uma delas é justamente sobre o que a gente desenha. Porque esse é um assunto um pouco estranho, né? Porque às vezes a gente abre o canvas, tá tudo branco ali e a gente simplesmente tem que sair com alguma coisa. E o que a gente faz para sair com este alguma coisa? E bom, às vezes a gente tem, né, a resposta na ponta da língua, a gente já abre bem motivado com uma ideia bem clara, mas especialmente hoje em dia, né, que eu tô fazendo esses desafios diários, o tema do desenho anda sendo algo um pouco diferenciado, vamos dizer assim, né? Porque nem todo dia eu acordo com algo muito cristalino na cabeça sobre o que desenhar. Mas uma coisa que eu ando fazendo que tem me ajudado bastante é simplesmente começar com o pequeno. Começar com o pequeno é muito engraçado, e com o pequeno que eu quero dizer é tipo começar com algo bem pequeno mesmo, como por exemplo um rosto, ou então nem pelo rosto, mas sim com um olho, algo que não tem a ver com o todo ali, mas sim com algo bem pequenininho que a gente quer começar o dia desenhando. Pode ser, sei lá, desenhar um rosto, né, como eu comentei, ou também pode até ser começar com uma mancha específica ou com um material, algo bem pequenininho, porque curiosamente as coisas elas vão crescendo como se fosse uma bola de neve e a gente às vezes acaba com um resultado que surpreende a gente. Ontem eu fiz um vídeo onde eu tava desenhando uma fadinha. E essa fadinha, ela começou de um jeito na minha cabeça e ela terminou de uma maneira completamente diferente, porque eu não tinha exatamente claro o que eu queria fazer com aquela personagem. Eu sabia que eu tava querendo desenhar uma mulherzinha, mas não sabia qual que era o spice dessa mulherzinha, entre aspas, sabe? Eu não sabia se eu ia querer fazer uma fada, no caso no final acabou sendo uma fada mesmo, mas no começo eu não sabia o que ia ser aquilo. Eu só comecei desenhando uma mulherzinha, que é um statement bem simples, sabe? É tipo, mulherzinha. Não tinha nada demais, não tinha nenhum plus, eu não sabia das cores, eu não sabia se ia ter asa, não ia ter asa, tanto que durante a minha mulherzinha, né, conforme eu ia desenhando, eu fui começando a incorporar as coisas de fada aos poucos, tanto que no começo, no vídeo eu até cheguei a comentar com vocês, eu tinha feito uma arma e no final saiu sem a arma, né? Eu retirei a arma conforme eu ia desenhando. E essa é uma abordagem que eu tô fazendo bastante hoje em dia. Hoje mesmo, né? Essa arte que vocês estão vendo é um fruto muito disso, desse ir aos pouquinhos. Eu comecei fazendo uma armadura que ficou bem legal, eu gostei dessa primeira armadura e ela veio muito de um pensamento que eu tava tendo, tipo, de uns brinquedinhos que eu tinha na infância. Eu não sei se vocês chegaram a ver esses brinquedos, eu nunca mais vi depois quando eu cresci, mas eu adorava muito, que eram algumas armaduras de imã, eram meio que uns guerreiros meio dark fantasy, era muito louco, e você colocava as pecinhas deles com imãs, cada um deles tinha bracinho de imã,
perninha de imã, e aí você podia meio que montar o seu próprio guerreiro se você pegasse peças de imãs de cada um desses personagens e fosse mudando. E eu lembrei muito desse personagem porque eu tava jogando Monster Hunter e tinha uma armadura que era muito parecida. Pra quem já jogou, eu me refiro à armadura do Nergigante, que é uma armadura muito louca, cheia dos espinhos, toda preta, escura, e eu lembrei desses brinquedinhos e aí eu comecei a fazer esse desenho, né? E foi por causa dessa primeira armadura que eu comecei fazendo bem aos poucos mesmo. Eu não tinha as cores já na cabeça, eu não tinha os shapes já na cabeça. Eu tinha meio que esse vago pensamento dessa armadura que eu lembrava de brincar quando eu era menor. E aí eu comecei a fazer e começou a sair, né? Começou a crescer como se fosse uma bola de neve. E o mais legal de tudo não foi nem esse primeiro, porque apesar de eu já ter meio que uma ideia, mesmo que vaga, ainda é uma ideia, né? Tipo, desenhar uma armadura. O que eu fiquei mais de cara, assim, foram os consecutivos dele. Porque assim, o primeiro já meio que tinha uma energia ali, né? Tinha alguma coisa que tava me dando essa direção, então eu comecei a fazer, mas depois que eu terminei, meio que esvaziou o meu tanque, eu já não tinha mais nada que eu queria desenhar. É como se eu já tivesse coçado essa área que tava coçando e eu já não tinha mais nada ali. Então o segundo e o terceiro desenho foram muito espontâneos, eles vieram meio que de uma mesma natureza, né? Todos eles são armaduras de certa forma, mas eu já não tinha nenhuma ideia do que eu tava fazendo. E o segundo foi uma pintura que ficou bem legal, eu gostei de como que ficou essa pintura. Ela ficou bem completinha pro tempo que eu dei, né? Foi bem curtinho, eu acho que eu devo ter passado 1 horinha fazendo essa pintura, talvez até um pouquinho menos, e ela ficou bem completinha, mas eu já não tinha nenhuma ideia do que eu tava fazendo. Eu só tava com esse pensamento super vago de armadura, que era meio que um resquício do desenho anterior, né? E eu fui fazendo e meio que saiu de uma forma bem espontânea. Isso daí é uma parada muito bizarra, sabe, pessoal? Tem alguma coisa que acontece com a gente quando a gente já tá um pouco mais aquecido, que é muito impressionante. Eu lembro que eu tava vendo um vídeo há muitos anos atrás do Ahmed Aldori. Ele é um artista que eu gosto muito, ele fazia uns vídeos aqui no YouTube, infelizmente ele parou de fazer vídeo, mas eu ainda continuo amando muito o estilo de arte dele, e ele falou que ele sempre começa o dia aquecendo, é meio que uma parada essencial, né? As primeiras 1 hora ele simplesmente tira pra desenhar qualquer coisa, depois ele vira meio que uma máquina indestrutível de produzir arte. E isso foi uma parada que ficou muito comigo com o tempo, porque eu também sou assim. Existe alguma coisa bizarra que acontece depois dos primeiros desenhos, que você fica simplesmente à vontade, você desenha qualquer coisa. É muito bom fazer esses primeiros exercícios, mesmo que seja tipo alguma coisa bem aleatória, como desenhar gestual, desenhar anatomia, alguma coisa para fazer com que a sua mão comece a trabalhar, porque depois disso começa a vir com muita facilidade. Qualquer coisa você se sente mais à vontade, é como se você tirasse os pesos do treino ali e agora você ficasse mais livre, pronto para voar. E isso é engraçado porque acontece todos os dias. É como se todos os dias você tivesse que se exercitar para que você conseguisse tirar esses pesos, porque você acorda zerado. Não é como se você desenhasse no dia anterior, você já tivesse aquecido do dia anterior, que no dia consecutivo, né, no próximo dia, você ia continuar aquecido. Isso não acontece, é muito doido. E isso daqui de hoje ficou muito claro pra mim, sabe? Primeiro o desenho começou um pouquinho mais travado, mas quando eu tava no último, galera, eu já tava fazendo qualquer coisa que vinha na minha cabeça. Tava muito mais fácil de desenhar qualquer coisa que viesse, sabe? Por mais esquisito que fosse, era meio que aceitável. E aí eu ia e desenhava. É muito doido isso. Eu pretendo explorar mais esse pensamento e conversar com vocês mais futuramente, conforme eu for fazendo mais desses daily draws. Mas essa foi meio que a conclusão que eu cheguei hoje, que eu quis compartilhar com vocês, né? Começa sempre com um pouquinho, com o pequenininho, que conforme você for desenhando, você vai naturalmente tirando esses pesos e vai ficando
tornando mais fácil de desenhar qualquer coisa que você queira desenhar no dia. E o desenho de hoje do nosso Daily Draw, galera, ficou assim. E bom, pessoal, esse foi o resultado do nosso desenho diário de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu joinha aqui, galera, e me segue lá nas redes sociais, porque quem tá me seguindo lá no Twitter tá recebendo em primeira mão os desenhos que eu faço aqui no canal, só do Twitter e do Discord. Então, se você quer saber o que vai aparecer aqui no canal, já corre lá para você me seguir e para você poder ver. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu, falou e fui!